farra da fé. Como que nós chegamos nesse mercantilismo tão longe do nome de Deus? Este é o tema do Papo É de hoje. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao programa o programa Papo É, aqui no canal Pleiadianos. Como na introdução, nós vamos falar sobre um tema extremamente espinhoso, mas ao mesmo tempo vai nos ajudar a abrir nossos ouvidos e os nossos olhos sobre a questão do mercantilismo da fé. O que é mercantilismo? Mercantilismo é a venda, a comercialização, o vale tudo através da fé para lucrar dinheiro. E como nós falamos sobre isso, nós não vamos somente nos restringir apenas a igrejas. Nós vamos muito mais longe. Vocês vão descobrir que essa ideia ela começou, né, dentro das igrejas tradicionais que nós conhecemos, sobretudo das igrejas protestantes, mas ela ganhou uma nova vestimenta em vários segmentos que se dizem espiritualistas. Hoje eu estou com um companheiro aqui que está com fogo no nariz. É o Chibi Bento. Cego, faz, cara. Então, o que acontece? Ó, o bagunceiro. Vamos lá, então. A primeira coisa que nós vamos entender é que quando nós falamos de mercantilismo da fé, automaticamente nós vamos associar ao protestantismo, né? As igrejas protestantes, que não são cristãs católicas. É inegável que no nosso país, o Brasil, ele sofreu e vem experimentando um crescimento muito elevado de igrejas protestantes, principalmente as neopentecostais nas últimas décadas, e está sendo a associação deste aumento com um fluxo maior de dinheiro, a exploração da fé dentro dessas igrejas pentecostais. Está aí as manchetes de jornais, denúncias, processos, entre vários escândalos envolvendo as igrejas protestantes, principalmente as de cunho neopentecostais, com destaque, né? A Universal do Reino de Deus, a igreja lá do Valdomiro que esqueci, tem o Tardo Malafaia, tem o outro lá, o R.R. Soares. Essas pessoas, eles são signatários de uma ideologia do lucro através da fé. Nós temos que entender que isso não é novidade. Nós temos que entender que a Igreja Católica, infelizmente, ela teve seu período de querer lucrar através da fé, principalmente no que consta durante os séculos da construção da Basílica de São Pedro, e foi por causa disso que houve o surgimento das igrejas protestantes. Eu acredito que o pagamento, né, que a Igreja Católica teve que pagar pela usura do dinheiro teve que engolir a contragosto o surgimento do protestantismo. Porque até então, até no início da construção da Basílica de São Pedro, só existia a Igreja Católica como igreja cristã, reconhecidamente. Depois, e aí o que acontece? Quando nós falamos da usura, da questão do lucro, nós temos um problema muito sério que nós estamos vivenciando nos últimos dias, que é a chamada teologia da prosperidade. Por quê? Porque a ascensão da teologia da prosperidade, especialmente nas igrejas protestantes, desempenha um papel crucial. Essa doutrina ensina que Deus abençoa financeiramente aqueles que têm fé e contribui generosamente com a igreja. Então, quer dizer, quanto mais você contribui com a igreja, mais abençoado será o seu dinheiro e você irá ter prosperidade por conta vamos dizer, essa benevolência de querer ajudar financeiramente a igreja. Essa teologia cria um ciclo onde os fiéis são incentivados a doar na expectativa de receber bênçãos materiais em troca, o que alimenta as receitas da igreja. Em outras palavras, né? Eu vendo ilusões, você compra a ilusão, porque a fé ela
dependendo de como ela for manipulada, você é capaz de vender terreno no céu para as pessoas e compra isso por valores absurdos, né, como nós podemos ver, e você mantém um sistema. Às vezes eu ouço as pessoas falarem, quando eu falo assim, gente, até hoje eu não esqueci a história de vender terreno no céu. A vassoura santa, deixa eu ver o que mais, a roupa do outro que levou uma facada, tiro, sei lá, que é santa, quando o sangue dele está lá. Deixa eu ver o que mais. Enfim, vocês sabem o que eu estou falando. São coisas que ultrapassam a capacidade do respeito da fé e passam a se aproveitar da fé, da credibilidade, daquele que acredita, daquele que tem uma espiritualidade genuína e, através dessa espiritualidade genuína, ele acaba sendo aproveitado, abusado, extorquido por pessoas engravatadas que se dizem pastores, pastoras, padres e por aí vai, em nome da riqueza, de ganhar dinheiro, de se enriquecer às custas da fé. Perdão. Outra coisa que anda de mãos dadas e muito eficiente é o marketing empresarial que foram empregadas em cima dessa teologia da prosperidade. Muitas entidades religiosas adotam modelos de gestão características empresariais, com metas financeiras, estratégias de marketing para atrair fiéis. O uso de mídias na televisão, rádio, internet permite alcançar um público amplo e divulgar suas mensagens e campanhas de arrecadação. Quer um exemplo? Agora sumiu, né? Eu não assisto mais a Record. Quando eu assisti a Record, TV Record, eu assisti quando saiu aquela novela Os 10 Mandamentos, que eu gostei muito. Eu tenho que dizer que a novela foi espetacular, com alguns erros históricos, né? Mas, de modo geral, a novela foi espetacular. Mas no intervalo da novela, sempre parecia uma pessoa falando que ele estava na merda, que a vida dele estava endividada, e aí ele entrou para o Universal do Reino de Deus, a vida dele deu uma mudada, virou empresário, e no fim, eu sou a Universal. Quer dizer, quando você não era protestante universal, a sua vida era uma merda. Você entrou para a Universal, a sua vida se glorificou financeiramente. Gente, eu não sou teólogo, mas até onde eu, na minha função de catequista e também de cientista histórico, em nenhum momento na Bíblia está dito que você ser cristão é sinônimo de prosperidade e riqueza. Já começa por aí, né? Depois, tem as isenções fiscais, né? As igrejas gozam de isenção fiscal de impostos no nosso país. Então, o que acontece? Os seus rendimentos, os seus patrimônios, tudo que ela possa acumular de recursos, acaba ficando sem carga tributária. Se não tem carga tributária, não tem investigação, a não ser que haja denúncia, né? O apelo social e comunitário. As igrejas oferecem um importante espaço de acolhimento, apoio social, construção de identidade para muitos fiéis, especialmente em comunidades carentes. Essa função social fortalece o vínculo dos membros com a instituição e sua disposição em contribuir financeiramente. Não é errado, por exemplo, seja a igreja católica, seja alguma igreja protestante, você está num bairro muito carente, você cria ali uma escola, um hospital, uma creche, um asilo, um orfanato para atender essa demanda. Isso não é errado, é que a população abrace a causa, desde que aquilo seja algo realmente genuíno. O que é genuíno? As pessoas veem que a sua doação, a sua ajuda para aquela instituição realmente esteja voltada para aquela iniciativa. Que eles veem com seus próprios olhos um orfanato bem cuidado, um hospital bem gerenciado, um asilo bem cuidado, porque é respeito, é dignidade humana que nós estamos falando. Agora, quando você vê uma instituição, através de uma outra instituição religiosa, que usa aquela estrutura social para arrecadar fundos na boa vontade da população daquele local, mas você não vê o teu dinheiro aplicado ali, não vê a sua doação aplicada ali, algum problema tem. Exploração da fé e insegurança. Alguns líderes religiosos exploram a fé e a insegurança dos fiéis, prometendo soluções para problemas financeiros, de saúde, em troca de contribuição. A falta de transparência na gestão financeira de algumas entidades religiosas
levanta questionamentos sobre o destino dos recursos arrecadados. E aí entra na parte no que diz respeito à onda da espiritualidade, né, ou dos espiritualistas. Por quê? Porque quando nós falamos da exploração e segurança dos fiéis, cai numa outra temática, porque eu falo que é uma evolução do protestantismo sem ser protestante, porque aí entram os espiritualistas. Aí mexe um pouco com as pessoas que estão divulgando vídeos aqui nesta plataforma. Por exemplo, maior flexibilidade e sincretismo. O termo espiritualismo abrange uma gama muito mais ampla de crenças e práticas, muitas vezes com sincretismo religioso e menor rigor doutrinário em comparação com, por exemplo, uma religião espírita. Né? Ser espiritualismo e ser espírita são coisas diferentes. Por quê? Porque você tem uma estrutura, você tem uma doutrina, você tem um fio condutor de controle, aquilo passa segurança. Mesmo se houver falcatrua, mas passa alguma espécie de segurança. Agora, quando não tem esse fio condutor e deixa, como foi falado no texto, caminho aberto para abraçar tudo e qualquer coisa, é perigoso, é muito perigoso. O potencial para mercantilização dentro do espectro do espiritualismo, quer dizer, dentro dessa prática das pessoas que se identificam como espiritualistas e estão diante de uma câmera, diante de um celular, gravando, levando mensagens como espiritualista para as pessoas, pode haver grupos ou indivíduos que oferecem serviços como consultas mediúnicas, passes, rituais ou produtos esotéricos mediante pagamento. A ausência de uma estrutura doutrinária e centralizada e de mecanismos de controle ético pode facilitar a exploração financeira. E eu acredito numa coisa, gente. Igual falando assim, produtos esotéricos. Tem coisas. Quando você produz alguma coisa de cunho religioso, mas aquilo é particular da pessoa, é uma coisa. Por exemplo, eu vou vender pirâmides. Pirâmide de jaspe, pirâmide de vidro, pirâmide feita de cristal e por aí vai. É da crença pessoal de cada um que aquilo tem alguma importância na sua vida. Apenas eu vendo o produto. Eu não faço nenhum marketing religioso sobre aquilo. Eu apenas vendo o produto. Agora, se eu faço um marketing religioso sobre aquele produto, eu estou induzindo a pessoa em engano. Por quê? Pode ser uma verdade? Pode ser, mas também pode ser uma tremenda de uma falcatrua. Quem vai provar isso? Só quem, de fato, pegou o produto, comprou o produto, experimentou, e aquilo que está sendo vendido como o espectro religioso, né, espiritualista, é uma furada, não vale de nada. Mas aí você já perdeu seu dinheiro. E muito pior do que perder o dinheiro, você perdeu a sua capacidade de acreditar em algo que poderia te fazer a sua vida melhor. É esse que é o problema de quando nós nos envolvemos com grupos ou entidades religiosas, seja aqui no YouTube, seja onde for, até mesmo dentro de igrejas físicas. Quando há uma dissociação, né, uma ruptura, um divórcio entre a fé enquanto ensinamento, enquanto doutrina, enquanto um encaminhamento gradual para o que nós chamamos para a luz, para a evolução, para o crescimento, aí fica a critério de cada um. Olha bem, eu juntar tudo numa panela só, fazer um mexidão, cuspir aquele mexidão na cara de todo mundo, e em cima daquele mexidão começo a vender coisas à torta e à direito, explorando todo o viés de cunho religioso, de fé, em troca do meu sucesso econômico. E nesse caso, nós temos um problema muito sério, porque não tem controle. Olha quantos canais aí, que se diz espiritualistas, vende até a mãe, se associam a grupos políticos, fazem com que entidades, personagens políticos sejam quase que endeusados. Não existe isso. Não existe. Gente, o próprio Deus, que poderia vir em plena glória, ele veio numa sarça ardente para Moisés. Ou então, né, vamos falar assim, né, num português bem popular, uma moita de grama que se consumia de fogo, que pegava fogo, mas não se consumia, não se queimava a moita. Olha bem, ele poderia se manifestar nos trovões, nos raios, no arco-íris, ou se aparecer sei lá, no rio de ouro. Não,
apareceu numa moita que estava em chamas e essas chamas não consumiam a moita. Depois, a personificação desse Deus através do Cristo nasceu num casal pobre, numa manjedoura, em Belém, num lugar lá não sei na onde, pobre, de Marredeci, humilde, simples. Por que essa grandeza? Por que esforçar-se para mostrar riqueza, sendo que a riqueza em si não bate com o mensageiro? Não dá para a gente poder falar de Jesus Cristo através da riqueza, da teologia da prosperidade. Tem algo de errado aí. Porque se para falar que a teologia da prosperidade, no mínimo tem que ver o quê? Um Cristo testemunho nascido num reinado, num berço de ouro, com o pai, a mãe, rei, rainha, com toda a riqueza, toda a opulência do poder. Aí sim, você está vendo na personalidade a teoria e prática através da pessoa. Vocês não estão conseguindo compreender o que eu estou querendo construir com vocês, esse identitário, essa identidade dessa questão muito problemática? Outra coisa é que quando nós falamos, né, de prosperidade ligados a ideologias políticas, ideologias sociais, ideologias do materialismo individual, você cria pessoas extremamente como que eu vou dizer? Gananciosas. E de um certo agouro, de mau agouro, essas pessoas, porque eu não sei explicar o que acontece, eu não sei se elas são dominadas por essa sensação de acúmulo de capital, de acúmulo de riqueza, que parece que tudo que se envolta em torno dessas pessoas é meio agourento. Então temos que tomar cuidado com isso também. Por fim, a exploração da vulnerabilidade. Assim como outras religiões, indivíduos mal intencionados podem se aproveitar da vulnerabilidade emocional, de problemas de saúde, para obter ganhos financeiros. Nós temos que entender que isso é muito complicado. Por exemplo, consultas mediúnicas, benefícios espiritualistas, cursos e workshops de coisas mediúnicas. Peraí, gente, não dá, né? Vamos combinar. Você vende um curso para como ser reparador de uma televisão, de um eletrônico. Você vende conhecimento histórico, né, como professor, de educador, de qual área for. Você vende seu conhecimento como bom advogado, que você estudou. Agora, você vai vender fé? Vai vender espiritualidade? O que há? O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada aí, né? Então nós vamos entendendo que tudo isso vai nos colocando dentro de situações em que mais e mais o vale tudo do dinheiro. Esse vale tudo do dinheiro está destruindo a capacidade que nós temos de pensar fé, de olhar as coisas com fé. E vou mais longe. Essa descrença da fé, por causa da usura do dinheiro, acaba também levando a descrença das próprias pessoas sobre outras pessoas. Às vezes tem coisa que não tem nada a ver com fé. Por exemplo, eu vou usar a associação que vocês sabem que eu tenho junto com a Ariel, estamos aí. Daqui a pouco alguém está aí vendo, né, a usura, a mentirada, esse falastramento, né, esse engodo, essas mentiradas em nome da fé. Quem não me garante que alguém esteja aqui me vendo e me ouvindo o Ariel, nos programas dele, lá, se aproveitando da indulgência das pessoas para poder lucrar com um negócio de bicho. Pode acontecer. Por quê? Porque nós estamos sendo tão dilapidados ultimamente na nossa sociedade, é tanta mentira, é tanta coisa, que até as pessoas que fazem um trabalho sério acabam sendo desacreditados. Por quê? Porque a mentirada é maior que a seriedade. A falsidade é muito maior do que a verdade. Então você acaba colocando todo mundo, quando a descrença é uma descrença generalizada. Você não faz divisão de grupos, você não faz divisão de pessoas.
Quando você está numa religião protestante, você se desilude com ela, você fala, nenhum protestante presta. Você não vai falar, aquela igreja X não presta. Não, toda igreja protestante não presta. Ah, você vai para alguma religião de matriz africana. Você se lascou lá. Esse negócio de macumba não presta para ninguém. É tudo furada, é tudo bando de charlatanismo, é tudo bando de aproveitador. E olha, temos uma gama de religiões de cunho. Como é que fala? De cunho africano. Está todo mundo no mesmo patamar? É todo mundo planta? Aqui, nessa plataforma YouTube, tem um monte de canais espiritualistas aí. Todo mundo não presta? Todo mundo é ganancioso? Todo mundo é mentiroso? Mas o que acontece? O abuso da nossa crença, o abuso da nossa confiança está fazendo com que nós generalizamos as coisas. Eu penso comigo que nós precisamos fazer uma limpeza. Isso é pessoal, tá? Não tem uma instituição. Isso é pessoa. Pessoa a pessoa tem que fazer. Você tem que chegar no seu computador, no seu celular, fazer uma limpeza. Quem presta, quem não presta. O que não presta, tira fora da sua vida. Se presta, você não tem. É o único jeito. Porque até para você e para mim, ter uma visão de quem é sério, de quem não é sério. Do que é verdadeiro, do que é uma falácia. Do que é confortante, do que é uma imaginatório. O que ajuda a alicerçar a sua vida ou está te sugando o teu sangue de canudinho. E quando nós falamos de instituições que dependem da ajuda das pessoas, também acaba funcionando nessa mesma métrica. Existem instituições e instituições. Existem grupos e existem grupos. Existem associações e associações. Existem ONGs e ONGs. Resta que não é porque uma ONG não presta, todos não vão prestar. Não é porque uma associação não presta, todos não vão prestar. Não é porque indivíduos organizados em grupos em defesa de alguma coisa social, seja humanitário, seja da causa animal, seja da causa ambiental, não quer dizer que todos não prestam. São pessoas e pessoas. Mas tudo isso volta na origem das coisas. Quando a fé começa a ser usada como mercantilismo, como mercantilização, como venda, como negócio, como comércio, você coloca todas as outras coisas que estão em paralelo na mesma bandeja. Por quê? Porque, por exemplo, quando nós falamos, como eu falei, tem instituições religiosas que cuidam de hospital, que cuidam de orfanato, que cuida de ONGs. Se a instituição religiosa ela é uma falácia, quem não me garante que as suas instituições também não sejam uma falácia? Vocês entendem a gravidade do negócio? Cabe a você e a mim fazer uma faxina, olhar com ceticismo. E quando eu falo com ceticismo é ver. Sabe quando alguém faz um trabalho realmente bom e quando o trabalho é realmente mercantilista? É quando a mensagem ela é puramente enaltecida para o seu crescimento pessoal e coletivo. Se ela começa a fazer com que você pensa em divisão, em se separar, ainda mais se indica fulano é de Deus, fulano ciclano é do diabo, corre dessa gente. Corre dessa gente. Apague, caia fora, saia do grupo. Por quê? Porque é manipulado. Não existe ninguém 100% bom, nem ninguém 100% mal. Bondade e maldade está dentro de nós. Somos nós que escolhemos, em primeira instância, qual lado nosso vai existir, vai se proliferar. Eu espero que vocês que estejam me vendo e me ouvindo, que o lado bom de vocês seja aquele que governe em vocês, que mude a sua vida, que molde a vida de vocês, a mente, e que façam que vocês sejam melhores a cada dia. Não espero que seja o lado ruim, mas se for o lado ruim, que você ponha a mão na tua consciência e refaça o seu caminho. Apenas isso. Grupos que têm essa liderança, esse entendimento de fazer com que você seja melhor cada dia, mesmo que seja conta-gota, já está fazendo muita coisa para a humanidade. Agora, grupos, páginas, canais, grupos religiosos, entidades religiosas que alimenta o que há de pior do ser humano em nome da fé, algum problema tem. Algum problema tem.
Por isso que a farra da fé, ela tem que estar no limite da nossa consciência racional. Dizer sim, quando tem que dizer sim, e dizer não, quando tem que dizer não. E nós precisamos dizer não para um monte de coisa que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos que desacreditar essas pessoas para que aqueles que realmente fazem um trabalho genuinamente verdadeiro apareçam. Porque não está aparecendo. Gente, eu estou aqui conversando com vocês, quando eu fiz essa matéria, estudando, dificilmente eu consegui achar alguma instituição que eu poderia usar como exemplo de verdade. Agora, o que não presta tem as toneladas. Tem as toneladas. Tanto que eu citei muito poucos, usei alguns exemplos muito poucos, para vocês entenderem o desdobramento para outros segmentos. Porque ela tem uma origem, no primeiro ponto. E essa origem vai dando desdobramento para outros grupos. Se serviu para um, por que não pode servir para outros? Se lucrou um grupo, por que não pode lucrar outro grupo? Ela teve somente um início, uma gênese. E olha, é difícil, tá? Está sendo difícil a gente encontrar grupos genuinamente verdadeiros com propósitos nobres. Com propósitos nobres. Que possamos, gente, ter muita consciência naquilo que nós estamos vendo, ouvindo e dando credibilidade. Porque no fim do processo, sempre será você e eu vítimas de tudo que acontece. Sempre seremos nós os alvos de tudo que acontece, seja para o bem ou para o mal. Bem, me despeço por aqui. Daqui a alguns dias estaremos novamente juntos aqui no programa Muito Lugar, no canal Pleiadianos. Um abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see